Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa sequência dos vídeos sobre meteorologia e climatologia moderna. Hoje nós vamos falar de quem? Do Vladimir Kiepin, né? Aquele cientista russo-germânico que, como dito antes, ele era geógrafo, meteorologista, climatologista e botânico. Foi um dos cientistas da meteorologia que definiu o que era o clima. Lembra que eu falei disso, né? Mas, pela sua formação na geografia, ele nunca perdeu o foco das relações dos objetos do estrato geográfico e as suas propriedades. Tá? Notemos que ele era botânico também e passou a trabalhar na interação da filossociologia, ecologia e os biomas. E faz observações detalhadas em que a vegetação natural distribuída nas vastas regiões da Terra são a expressão traçadora do clima que lá vai prevalecer. Tá? Então não é à toa que existe uma intrínseca relação entre a vegetação e o clima, porque ele sabia muito bem que esses seres vivos precisavam de quê? De água e de luz para sobreviverem. Tá? Dessa forma, cruzando as informações seriadas de tempo meteorológico que ele ia colhendo junto com os outros meteorologistas e o padrão que era apresentado pelos vegetais, ele vai criar a mais famosa classificação climática, lançando o seu trabalho em 1900. Tá? Com a ajuda do meteorologista alemão Rudolf Geiger, eles vão elaborando aperfeiçoamentos que acabam sendo lançados depois em 1918, 1927 e 1936. Só lembrando que esse Geiger aqui não é o mesmo Geiger do contador Geiger, tá pessoal? Ele era um físico bastante famoso, mas o interessante é que eles eram irmãos, tá? Então eles eram irmãos, só que um era meteorologista e o outro era um físico, tá bom? Assim surge a famosa classificação, quando o Geiger começa a trabalhar junto com eles, né, chamado então Kiepin-Geiger. Notem que depois de 4 anos do último lançamento, então em 1940, o Kiepin vai falecer, tá? E ele estava bastante desgostoso do trabalho que havia feito, porque a sua classificação climática foi entrando nos meandros de tanto detalhamento que ele notou ser praticamente impossível de abarcar todos os aspectos genéticos da atmosfera, tá? Por quê? Porque isso era um grande problema. Veja só que quando a ciência se debruça sobre a natureza, né, a primeira coisa que o homem gosta de fazer são classificações. Então nós temos classificações bastante estabelecidas para a área da biologia. A pedologia praticamente vai chegar já numa classificação completa e plena, só que a gente não consegue fazer isso para a atmosfera. Talvez seja um problema até insolúvel, né? Não vai se resolver isso de uma hora para outra, né? Pegar qualquer parte da atmosfera e saber a sua genética. Então é uma coisa bastante complicada e o Kiepin se debruçou em cima disso e percebeu que cada vez mais o seu trabalho estava ficando muito complexo. Tá? Então a classificação de Kiepin-Geiger vai levar em conta os valores médios de temperatura mensais e anuais, temperatura do ar, né? E a precipitação também. Vai considerar também a sazonalidade entre esses parâmetros, grupamento de meses também, ele consegue fazer esses tipos de divisão e por aí vai. Tá? Vai ter as suas limitações, quando os biomas passam a ser muito específicos, problemas que acabam sendo abarcados por outros tipos de classificações que passam a seguir o que eles tinham feito antes, como por exemplo do trio Arta, tá? Ele também vai trabalhar em cima de classificações, como outros também. Tá? Então basicamente a classificação do Kiepin vai dividir o clima em 5 grandes grupos, subdividindo-os de maneira que vão aparecer as especificidades. Tá? As representações vão seguir 3 grupos de letras, né, indicando grupo, tipo e subtipo. Tá? Eles chegaram a fazer mais qualificadores e a coisa quase que passou por uma sopa de letrinhas, o que remete, o que discutimos antes, de uma certa tristeza do Kiepin em não conseguir dar cabo de estabelecer uma classificação climática plena. Tá? O que mais a gente pode dizer é que alguma outra coisa que foi lançada depois da morte do Kiepin em 1940, porque o Geiger ainda vai viver até 1981, coisas que foram lançadas pelo Geiger depois da morte do Kiepin, com algumas reedições em 1965. Tá? Embora seja um trabalho hercúleo e ainda sem solução plena, o trabalho do Kiepin junto com o Geiger
acabam instigando a criação de outras diversas classificações, como foi o exemplo do Tewart, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desses dois pioneiros da meteorologia e da climatologia, da história deles, né? Espero que esteja um pouco mais claro, e nós vamos aí abarcando um pouquinho mais da vida desses pesquisadores. Depois eu vou falar um pouquinho também do Geiger em separado, tá bom? Então vão acompanhando essa série que vai ter bastante novidades. Fiquem com Deus, até a próxima.